Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo no primeiríssimo versículo da Bíblia, uma frase que muda tudo. No princípio, criou Deus. Essa expressão é incrivelmente poderosa. Ela não diz que Deus criou a partir de algo que já existia. Muitas religiões antigas imaginavam a criação assim, como se o universo fosse um ciclo sem fim. Mas a Bíblia nos apresenta uma visão linear da história. Ela teve um começo definido e caminha para um alvo final, determinado por Deus. Desde o início, existia um plano. Essa verdade simples, no princípio, criou Deus, tem consequências gigantescas. Primeiro, se Deus é a origem de tudo, então nós, seres humanos, e toda a natureza, não existimos por acaso. Nossa existência depende dele. Segundo, tudo na vida encontra seu verdadeiro valor e propósito quando está conectado a Deus. Terceiro, isso significa que nossas vidas podem ter um significado eterno. E por fim, como Criador, Deus tem soberania sobre tudo o que existe. Depois, o texto diz que a terra era sem forma e vazia. Isso nos dá uma pista do processo da criação. E é aqui que vemos a primeira ação do Espírito Santo, pairando sobre as águas, preparando o cenário para o milagre que estava por vir. Então, Deus fala: haja luz. A palavra hebraica original para luz, or, se refere às primeiras ondas de energia luminosa. É fascinante pensar que mais tarde, no versículo 14, Deus cria os luminares, como o Sol e a Lua, que são como geradores permanentes dessa luz. O propósito principal desses astros, segundo a Bíblia, era servir de sinais para marcar as estações, os dias e os anos. A palavra falada de Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. E a cada passo, ouvimos uma frase que se repete: e viu Deus que era bom. 7 vezes. Cada parte da criação cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Ele criou o mundo para revelar sua glória e para ser um lugar onde a humanidade pudesse compartilhar de sua alegria e de sua vida. Vemos um plano cuidadoso, uma ordem perfeita se desdobrando. Em seguida, temos a famosa frase: e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. A palavra hebraica para dia, yom, é bem interessante. Normalmente, ela significa um dia de 24 horas. Mas, em outros contextos, pode significar um período de tempo mais longo, como o tempo da colheita. Inclusive, em Gênesis 2, versículo 4, todos os 6 dias são chamados de no dia, em que Deus criou os céus e a terra. Por isso, alguns acreditam que os dias da criação foram dias literais de 24 horas, especialmente por causa da menção de tarde e manhã. Outros interpretam que tarde e manhã simboliza o fim de um ato criativo e o começo de outro. É um debate teológico fascinante e profundo. Continuando, no segundo dia, Deus cria a expansão, ou o firmamento. Isso se refere à nossa atmosfera, o espaço que separa as águas na superfície da terra das nuvens lá no alto. É a arquitetura do nosso céu. No quarto dia, Deus diz que os astros no céu servirão para sinais. O Sol, a Lua e as estrelas foram criados para nos apontar para Ele, além de regular nosso tempo. Infelizmente, a astrologia distorceu esse propósito, ensinando que os astros controlam nossas vidas, uma ideia que a Bíblia rejeita. O propósito original era que, ao olharmos para o céu, nos lembrássemos do Criador. No quinto dia, algo maravilhoso acontece. A Bíblia diz: e Deus os abençoou. Ele abençoou os seres vivos, os peixes e as aves, e declarou que eles eram bons. Deus se alegrou com a sua obra. Isso nos ensina que devemos valorizar a natureza e os animais. São presentes de Deus para nós. Mesmo que hoje a criação sofra por causa do pecado, ela ainda revela a glória e o amor de Deus. Como cristãos, devemos cuidar do mundo que Ele nos deu e esperar pelo dia em que toda a criação será restaurada. E então, chegamos ao clímax da semana da criação, no sexto dia. Um momento único. Deus diz: façamos o homem. Prestem atenção nessa palavra. Façamos. O uso do plural aqui é considerado por muitos teólogos como uma das primeiras referências à Trindade na Bíblia. Uma pluralidade dentro da unidade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos. Essa revelação se torna muito mais clara no Novo Testamento, mas as sementes já estão aqui, em Gênesis.
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é um momento de virada. A humanidade não é um produto do acaso ou da evolução. Homem e mulher foram uma criação especial de Deus. E fomos criados à sua imagem e semelhança. O que isso significa? Significa que fomos feitos para nos comunicarmos com Deus, para ter comunhão com Ele. Originalmente, tínhamos uma semelhança moral com Deus. Éramos santos, sem pecado. Quando Adão e Eva pecaram, essa semelhança foi distorcida. Mas através da redenção em Cristo, somos renovados segundo essa imagem original. Também possuímos uma semelhança natural com Deus. Temos espírito, mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio. Somos seres pessoais, assim como Ele é um ser pessoal. E de certa forma, até nosso corpo físico reflete a imagem de Deus, de uma maneira que os animais não refletem. Fomos feitos na forma que o Filho de Deus, Jesus, um dia assumiria. Mas atenção! Ser feito à imagem de Deus não nos torna divinos. Fomos criados como seres dependentes dele. A Bíblia também deixa claro que toda a humanidade descende de um único casal, Adão e Eva. Logo após criar o homem e a mulher, Deus lhes dá uma ordem e uma bênção: frutificai e multiplicai-vos. Eles receberam a responsabilidade de serem frutíferos e de cuidarem da terra. A família é um propósito de Deus desde a criação. Formar lares e criar filhos que servem a Deus é uma prioridade no plano divino. Eles também foram encarregados de administrar a terra, de modo que tudo glorificasse a Deus. O futuro do planeta estava em suas mãos. Infelizmente, quando eles pecaram, trouxeram ruína e sofrimento para toda a criação. É por isso que o mundo hoje não é o paraíso que Deus planejou. Mas a história não termina aí. A boa notícia é que Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas. Um dia, Ele restaurará a criação à sua perfeição original. O que começou em Gênesis com um plano perfeito, que foi quebrado pelo pecado, encontrará sua redenção e restauração completa através de Jesus. A história que começou, no princípio, caminha para um final glorioso. Obrigado por assistirem e refletirem conosco sobre essas verdades tão profundas. Se você gostou deste estudo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Até a próxima!